Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando da palavra de Jesus Cristo, os seus ensinamentos, os seus conselhos, as suas advertências, também a respeito das cartas do apóstolo Paulo, que foi um grande exemplo de cristão missionário, pregador, que abria igrejas por toda a cidade qual passava. Muitas almas se rendiam aos pés de Jesus pela mensagem trazida pelo apóstolo Paulo. São conselhos, advertências e exortações que Paulo trazia, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus, e Deus usou Paulo grandemente para semear o Evangelho do Senhor. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Paulo, na sua carta aos Hebreus e a Tiago, ele orientou acerca da fé, acerca do amor, de conduzir a igreja e zelar do povo com o ensinamento da palavra de Deus, da doutrina bíblica de Deus. Paulo orientou para viver uma vida baseada na fé, mostrando compaixão e compromisso com a justiça social. É uma leitura essencial para qualquer pessoa que busca saber que a fé se traduz em práticas. Agora nós vamos ver a carta do apóstolo Pedro para a igreja, as suas orientações e as suas exortações acerca da doutrina bíblica de Deus. Agora nós vamos ver a primeira epístola de Pedro. A carta a 1 Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro e é direcionada aos cristãos espalhados pela Ásia Menor. O principal objetivo da carta é encorajar e fortalecer esses cristãos que estavam enfrentando perseguições e sofrimento por causa da sua fé. Pedro queria que eles mantivessem a esperança e continuasse a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Mesmo em meias dificuldades, Pedro começa a sua carta com uma saudação e uma bênção de paz. Ele fala sobre uma esperança viva que temos por meio da ressurreição de Jesus Cristo e lembra da esperança eterna que nos espera. Ele exorta os cristãos a viverem de uma maneira santa e amar uns aos outros profundamente, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Um dos versículos que destaca esta mensagem é 1 Pedro 4, e versículo 8. Acima de tudo, porém, tenha um amor intenso um pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro também aconselha como os cristãos devem se comportar em diferentes esferas da vida, como no governo, no trabalho e na família. Ele enfatiza a importância de seguir o exemplo de Cristo, que morreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigamos os seus passos. Ao final da carta, Pedro encoraja os anciões a pastorear o rebanho de Deus com dedicação e humildade, e os jovens a se submeterem aos mais velhos, buscando sempre a humildade em todas as relações, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5, essa é a essência da primeira epístola, uma mensagem de fé
esperança e amor. Em meio às adversidades, com um chamado a uma vida santa e humilde diante de Deus e dos homens. Agora nós veremos a segunda epístola de Pedro. Esta carta atribuída ao apóstolo Pedro é um texto que visa fortalecer e advertir os cristãos sobre os desafios à sua fé. Pedro escreve com urgência, sabendo que o seu tempo é limitado e deseja deixar uma mensagem duradoura para os seus leitores. Pedro inicia a carta reforçando a importância do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos concede tudo o que é necessário para uma vida piedosa. Ele encoraja os cristãos a desenvolver qualidades como a virtude, o conhecimento, o autocontrole, a perseverança, a piedade, o afeto fraterno e o amor, para que não seja improdutivo na fé. Um dos versículos centrais é 2 Pedro 5:7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, ao conhecimento o autocontrole, ao autocontrole a perseverança a piedade ao afeto fraterno e ao afeto fraterno o amor. Pedro também alerta sobre os falsos mestres que introduzirão heresias destrutivas entre os povos, explorando com histórias inventadas. Ele fala sobre o julgamento que esses falsos mestres enfrentarão, comparando-os aos anjos caídos e com a cidade de Sodoma e Gomorra. No capítulo 3, Pedro aborda a importância da volta de Jesus Cristo, enfatizando que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele exorta os cristãos a viver de maneira santa e piedosa, esperando e apressando o dia da vinda de Deus. Pedro conclui a carta encorajando aos leitores a crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem de 2 Pedro é clara: os cristãos devem permanecerem firmes na fé e permanecerem em virtude e conhecimento e estar alerta contra os ensinamentos falsos, enquanto aguarda com esperança a volta de Cristo. É um chamado à vigilância e à santidade, com a promessa de que a paciência de Deus significa salvação. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, a primeira e a segunda epístola do apóstolo Pedro nos chamam muito a atenção acerca da vigilância, da preparação, do amor, da fraternidade, da comunhão e da união um para com os outros. Pedro alerta que os irmãos devem amar uns aos outros profundamente, para que seja encoberta multidões de pecado. O amor é uma coisa fundamental entre o povo de Deus, porque sabemos pela Bíblia que Deus é amor e amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereças, mas tenha a vida eterna. Sem amor não alcançamos a Deus e não agradamos a Ele também sem a fé. É necessário termos fé, termos amor e a esperança de que um dia estaremos com Ele.
Portanto, eu te convido a conhecer este amor de Deus. E para você conhecer, é necessário ler a palavra de Deus para adquirir a fé. E através da fé vem a esperança, que também produz a paciência, e assim sucessivamente você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!